se você acha que investir em CDB é o que vai trazer dinheiro e retorno para sua carteira de investimentos, então esse vídeo é para você. O CDB só é um ativo de renda fixa entre diversos produtos que existem no mercado. E você saber escolher o melhor produto de investimento é o que vai trazer um retorno mais atrativo para sua carteira, fazendo com que você ganhe não só da inflação, mas de alguns dos principais índices de investimentos. E nesse vídeo eu vou iniciar uma série de vídeos a respeito de como montar uma carteira de renda fixa e como isso beneficia o seu portfólio de investimentos como um todo, alinhando inclusive essa carteira de renda fixa a qualquer que seja o seu perfil, desde o iniciante até um experiente. Então, fica comigo até o final. Meu nome é Alex Larara, eu sou estrategista de investimentos e hoje eu vou te ajudar a montar uma carteira de renda fixa bem diversificada, utilizando inclusive estratégias de investimentos. Então, fica ligado nesse vídeo e na série e já se inscreve no canal. A maioria dos investidores acha que o CDB ou a renda fixa como um todo só serve para reserva de emergência, porque geralmente essa é a pergunta que as pessoas mais têm na cabeça. Como que eu monto a minha reserva de emergência? Mas a renda fixa, ela pode ser um produto bastante importante para a performance do seu portfólio. Até porque aqui no Brasil, se você pegar o histórico de longo prazo, a Bolsa Brasileira de forma passiva não tem uma boa performance. Então cabe aos ativos de renda fixa entregarem uma performance mais adequada para que você se sinta mais confiante no retorno de longo prazo, principalmente para ganhar da inflação um gap bastante relevante. Montar uma carteira de renda fixa parece até ser mais fácil do que montar uma carteira diversificada como um todo, mas é verdade que você precisa entender alguns conceitos importantes sobre os ativos de renda fixa que te ajudam a montar estratégias de investimento. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre todos os conceitos e terminologias relacionados aos ativos de renda fixa, porque esse vídeo aqui é o primeiro de uma série que eu vou falar sobre o assunto. Então acompanhe os próximos vídeos aqui no canal para que você fique bem informado e aprenda mais detalhes sobre os ativos de renda fixa e as nuances que você está perdendo na hora de investir. Existem 3 pontos que justificam a construção de uma carteira de renda fixa para qualquer perfil. O primeiro é proteção contra a inflação. A maioria dos ativos, aliás, todos os ativos de renda fixa, eles estão atrelados à taxa básica de juros de uma economia. E a taxa básica de juros de uma economia, que é determinada pelo Banco Central, ela depende da direção e da tendência de inflação, porque o Banco Central utiliza a taxa de juros para controlar a inflação. Então, a inflação é um componente da renda fixa e a taxa de juros básica da economia é outro. O segundo ponto que justifica você, investidor de qualquer perfil, ter uma carteira de renda fixa é o retorno ajustado ao risco. Aqui no Brasil, como a taxa de juros é muito elevada, então o retorno ajustado ao risco, ele acaba sendo bastante atrativo para qualquer perfil de investidor. Imagina você ter 14% de retorno ao ano, sem volatilidade nenhuma no seu portfólio. Isso é sensacional, né? Significa que você consegue ter uma performance acima da média de mercado, né? Se você olhar o Ibovespa aí nos últimos 10 anos, deve ter entregado uma performance de cerca de 10% ao ano, 10,5% ao ano, enquanto que a nossa taxa de juros atual está em 14%. Então, quer dizer, no mínimo nos próximos 12 ou 24 meses, você já vai ter um retorno acima da Bolsa de Valores, sem risco de volatilidade no preço. Agora, um terceiro ponto que justifica também para qualquer perfil ter uma carteira de renda fixa é a liquidez imediata. A maioria dos ativos de renda fixa, eles oferecem uma liquidez imediata nos ativos, ou pelo menos que você venda esses ativos diariamente, ainda que haja uma marcação ali no preço, você possa ter algum prejuízo. Então, a liquidez imediata, ela é um componente fundamental de todo o portfólio. Não simplesmente por causa da reserva de emergência, mas porque com a liquidez imediata você consegue resgatar parte dos recursos para aproveitar preços de mercado mais atrativos. Então imagina que a bolsa caiu muito, sem fundamento nenhum, e você tem a oportunidade de comprar ativos bons de mercado por um preço baixo. O que você vai fazer? Você precisa resgatar algum investimento para poder fazer essa aplicação. Se você não tiver liquidez para poder fazer essa aplicação, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Então é muito importante que você tenha, mesmo que não seja sua reserva de emergência, uma parte dos seus recursos com liquidez imediata. Então esses 3 elementos são o que justifica você ter uma carteira de renda fixa: proteção contra a inflação, retorno ajustado ao risco e liquidez imediata. Mas na hora de montar uma carteira de renda fixa, alguns conceitos você vai precisar entender. Por exemplo, o conceito dos prazos e das durations dos títulos de renda fixa, que diz respeito ao prazo médio. Você também vai precisar entender a relação inversa entre taxa de juros e preço, porque ela vai impactar completamente a sua carteira de investimentos. É importante você também entender o conceito de marcação a mercado, mas todos esses conceitos que parecem ser um pouco complexos, mas não são complexos, eu vou explicar nos próximos vídeos dessa série.
Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber os vídeos assim que eles saírem. Te vejo no próximo vídeo.